Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para o efeito das boas maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o caminho do buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as novidades, as informações, os debates a respeito da doutrina espírita. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e tenho aqui ao meu lado o Geraldo Cardoso, que vai saudar os nossos amigos. Meus amigos, com muita satisfação de estarmos novamente juntos pela onda da Rádio Rio de Janeiro, o nosso abraço a todos. E o Joel Vaz, com sua agenda, suas novidades, as suas informações, né? Internacionalizou sua agenda, então vai desde Nova Iguaçu até a Groenlândia, né, Joel? Isso. Com as informações. Vamos lá. É que o movimento espírita é muito grande no planeta inteiro, mais do que nunca. Amigos queridos, uma boa tarde, luz, paz e muito amor no coração. Eu estou agora dando a primeira notícia com o meu coração em festa, porque estou matando a saudade de uma pessoa que eu amei muito e amo, que tive a alegria de conhecer e estabelecer até um certo convívio, que é o nosso saudoso Mileco. Mileco era um médium extraordinário, uma pessoa de uma cultura incrível, e ele tinha uma deficiência física, ele não enxergava, o que não impediu em nenhum instante de uma tarefa, de uma trajetória brilhante. E ele escreveu um livro chamado O Lado Obscuro do Folclore, que tem um conteúdo lindo, 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 lindo. No dia 12, no Obreiros do Bem, vai haver uma palestra com a nossa querida Marli Chaves. E o tema é exatamente o livro do Mileco. Olha, não percam, vale a pena. Ela é uma espetacular palestrante e o tema é deslumbrante porque descortina um aspecto muito interessante do folclore brasileiro à luz da doutrina espírita, claro, que é o foco sempre dele. O Obreiros do Bem fica ali na Santo Alexandrino, 667, a partir das 11 horas da manhã. Estamos esperando vocês lá. Eu falei no programa passado, na quarta-feira passada, sobre um CD, que é um CD de um coral chamado Coral Despertar. É o segundo CD desse coral que eles gravaram em benefício do Abrigo Teresa de Jesus, que completa 10 anos. Toda a arrecadação feita com a venda desses CDs é em benefício das obras assistenciais do Abrigo Teresa de Jesus, que desenvolve um trabalho lindíssimo em Copacabana e em todo o Rio de Janeiro. Procurem conhecer e comprar, porque vão estar exercitando um ato de amor ao próximo. E alô, Cabo Frio. Hoje, no Teatro Vanucci, às 19h30, uma palestra especial com o psicólogo espírita Aleir Bellini. Não percam, é muito interessante, eu espero vocês lá. De novo, Cabo Frio, o Centro Espírita João Evangelista, que tem 92 anos de atividades fantásticas, divulgando a doutrina espírita, realizará no dia 11 próximo, às 18 horas, uma noite literária. E às 20 horas, uma noite de confraternização
com uma atividade de psicopictografia e... não, minto, não é esse não, depois não tem psicopictografia não, é num outro lugar. Tem uma noite de pizzas e massas. Confraternizar com a barriguinha cheia é melhor. Bom, eu tenho aqui uma notícia que tem toda intimidade com a doutrina espírita. Trata-se da proteção dos bens materiais indispensáveis à vida. Todos nós sabemos que o Dr. Ernest Haeckel, em 1856, criou o neologismo que fala da defesa da natureza, da ecologia. O neologismo é ecologia, quase que simultaneamente a criação do neologismo espiritismo por Allan Kardec. Pois bem, a nós todos cabe a responsabilidade da proteção dos bens indispensáveis à vida, porque é criação divina. O Instituto Ecológico Aqualine, que fica ali na Praia do Rússio, número 300, na Glória, fica ali na Glória, no Rio de Janeiro, celebrou no dia 22 de maio o Dia Mundial da Água. Uma iniciativa da ONU e a água. O tema é o seguinte: se poupar, não vai faltar. Se integrem, se interessem, participem e poupem, porque a água, em 30 anos, será o alimento mais caro posto à mesa de cada família. Eu encerro aqui a minha agendinha de hoje e fiquem com o saber dos meus queridos companheiros, o Geraldo e o meu produtor, a Saruí. Muito bem. Então lá, Geraldo, nossas perguntas, né? Vamos lá. A pergunta de hoje vem da nossa ouvinte Noêmia Castrioto, de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Ela inicialmente afirma: tenho um filho excepcional que, ao nascer, foi motivo de tristeza para mim. O pai, revoltado, achou que a culpa era minha, por razões genéticas, abandonou o lar e nunca quis saber do filho. Hoje ele tem 21 anos e, embora limitado, é inteligente e um grande apoio moral para mim. E ela então pergunta: como é possível explicar isso? Olha, minha amiga, o nome disso é amor. Sem dúvida, você e seu filho construíram uma relação de amor que faltava no processo de regeneração de ambos. Quantos resgates foram realizados até que você concluísse que seu filho é inteligente e é um grande apoio moral para você? Não tenha dúvida de que a presente reencarnação está sendo muito importante para os dois. E ao longo dela, vocês só irão crescer cada vez mais no compromisso de um para com o outro. Nessas condições, Deus sempre oferece mais e mais recursos para que vocês possam construir a felicidade que merecerem. Mas e o pai dele? É válido imaginarmos que seu filho tenha vindo participar de um lar onde ambos estariam cuidando dele. Mas não foi isso que aconteceu. Diante da complexidade da prova que exigia os cuidados a um filho excepcional, o seu companheiro preferiu ausentar-se e fingir que a questão não era com ele. Foi uma escolha que fez. Enquanto você procurou entender os quesitos que a lei divina colocou diante de si, ele fugiu e assumiu a responsabilidade de, mais à frente, em outra oportunidade em que esteja mais esclarecido, possa retornar em outra família e novamente receber um filho que mereça o seu carinho e seu amor sem restrições. A explicação disso está na qualidade das escolhas que fazemos. A sua escolha educou o seu filho e ele retribuiu com amor. A do seu companheiro foi a ausência que um dia vai exigir dele muito esforço e trabalho. Muito bem. A nossa irmã, então, a segunda pergunta da nossa irmã Noêmia Castrioto. Os portadores de síndrome de Down são espíritos especiais? Olha,
Certa vez eu li numa entrevista de uma educadora que disse que os portadores de síndrome de Down não são tão especiais assim. Especiais mesmo são os que os aceitam, amam e constroem uma vida feliz com eles. A convivência com os portadores dessa síndrome é um exercício diário de paciência, abnegação e generosidade. Do ponto de vista espiritual, são espíritos que reencarnam encarcerados em um corpo limitado e têm o desafio de se reeducarem nessas condições. Para tanto, eles precisam da mão amiga de pais, irmãos, parentes, que numa corrente de solidariedade os ensinam o valor das coisas e das pessoas. São espíritos geralmente inteligentes, portadores de ternura e que do fundo de suas reações infantis, que são permanentes, eles revelam uma maturidade que surpreende os que com eles convivem. São grandes artistas, cientistas, cidadãos do mundo, milionários, homens e mulheres de poder e glória, para os quais, diante da realidade do retorno à vida espiritual, pouco restou a seus espíritos senão a sucumbência diante da realidade que ignoraram no passado. Lembre-se de que especial é o momento diário em que você consolida a missão de aceitar um filho que se tornou querido e amado. É a força desse amor que fez de você uma pessoa melhor, uma pessoa especial, e ele também. Muito bem. Então, a nossa irmã Noêmia Castrioto tem mais uma pergunta. Desculpe se minhas perguntas são todas referentes ao meu filho e seu problema, mas as outras religiões dizem que os Down são pessoas ligadas ao diabo e o melhor é evitá-los, porque não tem salvação. Não consigo ver isso no meu filho. Olha, minha amiga, você diz assim na sua pergunta, para nós desculparmos, porque as suas perguntas são referentes a ele e seu problema, o problema dele. Então eu diria a você que ele não tem problema, ele tem uma solução, porque ele está resolvendo junto com você a situação de regeneração que lhe foi imposta. Portanto, não há o que desculpar. Esse espaço que nós temos aqui é justamente para esclarecer os fatos à luz da doutrina espírita. Desculpe, minha amiga, mas eu não sei onde você ouviu essa afirmação por parte de religiosos. Eles, sem dúvida, são uma negação do que Jesus nos ensinou com relação ao amor ao próximo. Eu conheço pessoas, tenho amigos que professam outras religiões e posso afirmar que eles não têm essa opinião a respeito dos portadores da síndrome de Down. Isso que você relata é certamente um erro de julgamento e ignorância social, que nega o principal fundamento do cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Condenar os Downs com tamanha falta de caridade não é característica de nenhuma religião. Portanto, você não pode nem deve levar em consideração juízos dessa natureza. Tenho certeza de que você sempre há de encontrar apoio em cristãos conscientes, independente da religião que professem. O Espiritismo, ele nos ensina a procurar conhecer melhor os caminhos da alma. E com isso, sabemos que os portadores da síndrome de Down não só têm salvação, como também salvam aqueles que com eles convivem pelas oportunidades de amor que oferecem. É por isso que você não consegue ver as coisas tão negativas em seu filho. Aí vocês veem que essa questão do Down é uma questão extremamente delicada, mas é muito importante para nós. Outro dia, Geraldo, eu estava na rua, caminhando, e uma mocinha Down,
Ela vinha vindo, ela olhou para mim e disse assim: você é muito bonito. Então, aí eu falei para ela: e você também. São coisas que você fica muito assim sem ação, pela espontaneidade com que eles são extremamente espontâneos. Né? E ela continuou caminhando. Ela continuou caminhando e eu desejando que ela fosse feliz, porque o que ela falou foi uma coisa absolutamente do coração dela. Ela não me conhecia, não me viu, falou para mim, continuou o caminho, ela estava com uma outra pessoa, mas foi a espontaneidade com que ela abriu o coração dela, falou: você é bonito. E eu falei para ela: você também, né? E depois, caminhando mais um pouco, ela já não me ouviu e disse assim: não só você também é bonito, como mentirosa. Me chamou de bonito. Né? Mas nós temos, na medida em que a gente consegue penetrar nesse mundo dos portadores de Down, não são só os portadores de Down, os autistas também, enfim, todas as pessoas que convencionou se chamasse de especiais. Né? E, no entanto, é como aquela entrevista que eu falei que eu vi: especial é quem cuida deles, porque sabe e pode aceitar aquilo com a generosidade muito própria do cristianismo e daqueles que E só a doutrina espírita explica isso dentro de uma lógica aceitável. Exatamente. Bom, meus amigos, aqui estamos finalizando o nosso bloco de hoje. Na continuidade, nós vamos ter o Geraldo Cardoso com a sua internet do bem, né? Então vamos lá. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para o efeito das boas maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o caminho do buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. Meus amigos, certa vez perguntaram a um sábio: por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos, como se morressem afogadas em um copo d'água? O sábio sorriu e contou esta história. Era uma vez um sujeito que viveu toda a sua vida fiel às palavras de Deus. Quando morreu, todo mundo falou que ele iria para o céu. Um homem tão bondoso quanto aquele somente poderia ir para o paraíso. Ir para o céu era importante para aquele homem, mas houve um erro em sua chegada ao céu. O homem que o recebeu deu uma olhada rápida nas fichas em cima do balcão e, como não viu o nome dele na lista, indicou-lhe o caminho do inferno. E no inferno, você sabe como é. Ninguém exige crachá nem convite. Qualquer um que chega é convidado a entrar. O sujeito entrou lá e foi ficando. Alguns dias depois, Lúcifer chegou furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com a pessoa que lhe havia enviado aquele homem. Isto é injusto, disse ele.
Nunca imaginei que fossem capazes de uma baixaria como essa. Isso que vocês fizeram não é justo. Sem saber o motivo de tanta raiva, o homem da recepção perguntou surpreso do que se tratava. Lúcifer, transtornado, desabafou. Você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça lá. Ele chegou escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. O inferno está insuportável. Parece o paraíso. E então fez um apelo. Por favor, pegue aquele sujeito e traga-o para cá. Quando o sábio terminou de contar essa história, olhou-me carinhosamente e disse: viva com tanto amor no coração que, se por engano você for parar no inferno, o próprio demônio lhe trará de volta ao paraíso. Problemas fazem parte da nossa vida. Porém, não deixe que eles o transformem numa pessoa amargurada. As crises vão estar sempre se sucedendo e, às vezes, você não terá escolha. Sua vida pode estar uma maravilha e, de repente, você pode descobrir que uma pessoa amada está doente, que o seu casamento ou relacionamento está quase no fim, que o seu trabalho não está sendo prazeroso, que a política econômica do governo mudou e isso traz infinitas possibilidades de problemas. Seja qual for a situação, não esquecemos as palavras de Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. As crises você não pode evitar, nem prever o momento em que elas irão chegar, mas pode escolher a maneira de como enfrentá-las. No final, você verá que os problemas não eram tão grandes assim. Palavras do profeta Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho de Deus. Meus amigos, agradecemos pela gentil audiência e nos despedimos até o próximo programa com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vale lembrar que no próximo sábado, na parte da manhã, Silvio Portugal, Doutrina Espírita, de 10h30 até 12h30. E também Mediunidade, no mesmo horário, com Silvio Portugal. Para quem estuda Esperanto, Altamiro Rocha, de 9 às 10h30, Esperanto Básico 2, e de meio-dia e de 10h30 até o meio-dia, Esperanto Básico 1. Na atividade especial que começa 14h e vai até às 3h15, tema Nos Domínios da Mediunidade, com Luiz Eduardo Barreira Brandão. E a nossa palestra de 15h45, Filosofia Espírita ao Ser Integral, com o tema Inteligência Emocional, Emoções que Curam, com Marcelo Nazaré, imperdível. Inteligência Emocional, Emoções que Curam, com Marcelo Nazaré, médico espírita, um grande companheiro do nosso ICEB. O destaque da Revista Espírita vai para a entrevista com Alexandre Rocha, da editora La Chatre. O tema: a importância dos editores na divulgação do Espiritismo. A primeira pergunta: do ponto de vista editorial, como podemos contar a história da Revista Espírita? E a resposta: a genialidade de Allan Kardec
na competência para questionar, organizar, resumir os ensinamentos, dando uma coordenação lógica à doutrina espírita, se expressou através da Revista Espírita. A Revista Espírita foi um instrumento desenvolvido por Kardec para se relacionar e interagir com o movimento espírita nascente. E uma outra pergunta para nossa reflexão. O Brasil tornou-se o maior país espírita do mundo. Qual o papel das editoras espíritas? Resposta de Alexandre Rocha. Ao distribuir o livro espírita, as editoras têm grande responsabilidade pela ampla divulgação das ideias espíritas na sociedade brasileira. Kardec é um dos autores mais publicados em nosso país, com múltiplas traduções e edições de suas obras por diversas editoras, todas com boa margem de vendagem para o público. Fica o convite para que você vá conferir na nossa revista Cultura Espírita deste mês de abril esta muito interessante entrevista com Alexandre Rocha. Você sabe que o nosso ICEB está localizado na Rua Ibituruna 53, nas dependências do abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Anote o nosso telefone: 2224 1060. Anotou? 2224 1060 ou 2224 0736, 2224 0736. O nosso portal ICEB, portaliceb.org.br, está à sua disposição para você rever, assistir os nossos programas a qualquer hora. E se você tem um tablet, um smartphone, você pode assistir a TV ICEB online e é só baixar o aplicativo e você estará online conosco. portaliceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.